Graça e paz daquele que vive para todos sempre. Nós estamos falando da metodologia do culto. Uma das coisas mais importantes da nossa fé é a nossa maneira de cultuar a Deus. E é por isso que o culto ele é tão atacado, frequentar a igreja é tão atacado, há movimentos contra reunião em igrejas, porque nós sabemos que quando as pessoas se distanciam dos cultos, elas se enfraquecem. Há muitos exemplos assim, mostrando que a chama vai se apagando, porque a vontade de Deus é que nós vivamos em comunhão, e muitas coisas é revelada a nós apenas quando nós estamos em conjunto, como corpo, quando os santos estão reunidos. Veja que eu estou falando da batalha espiritual, essa batalha espiritual que é tão grande, já que é tão importante. Note que as coisas que são importantes, as coisas que são relevantes, as coisas que dão resultado, são as coisas difíceis e são as coisas em que Satanás emprega tanta força e há tantos ataques humanos. Por exemplo, do culto, do dízimo, da ceia, do batismo. São assuntos que há polêmicas e são difíceis de viver porque as pessoas interpretam de maneira errada e Satanás põe o dedo porque ele sabe que culto é uma coisa extraordinária. Bom, estou falando de Jezabel e Acabe. Eu dei os exemplos, de como Acabe age, opera, se manifesta. Nós lemos uma história muito interessante, da senhorita Smith, a senhora que era pentecostal, e hoje eu quero falar com você como combater, como nós vamos combater Jezabel, que ela impõe, que ela luta contra os profetas, que ela destrói a unção profética, esse espírito, e como nós vamos combater esse espírito de submissão, esse espírito de medo, esse espírito de temor que vem sobre nós quando nós somos atacados por Jezabel. Então nesse vídeo eu vou explicar, falar algumas coisas da batalha espiritual em si. Nós sabemos que Paulo ele escreveu um capítulo, metade de um capítulo, o capítulo 6 de Efésios, do versículo 10 em diante, vai falar de batalha espiritual, a importância de nós entendermos a batalha espiritual. Bom, nós sabemos que existem essas ações, elas sempre vão existir porque o diabo sempre vai estar se levantando contra nós, contra a nossa fé, contra a nossa vida, contra os nossos cultos coletivos. Então nós precisamos estar conectados. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é orar contra essa ação. Nós que ministramos o culto, nós não devemos chegar aqui na igreja e orar pelo culto aqui apenas. Sim, se nós chegarmos antes e orarmos e sentirmos uma direção, nós temos que fazer assim. No entanto, nós que dirigimos o culto, nós temos que entender que a nossa vitória, ela está antes do culto, na batalha espiritual que nós fazemos no nosso quarto, quando nós vamos pregar, nós vamos ensinar, nós vamos orar, nós vamos dirigir, nós vamos cantar. Nós precisamos fazer essa batalha espiritual antes, porque se nós fizermos essa batalha espiritual antes, certamente nós vamos vencer no culto. A vitória para essa ação espiritual não existir, ela é conquistada antecipadamente na batalha espiritual, certo? Então, eu lembro de ter falado de Charles Finney, que ele primeiro orava muito para as suas cruzadas e mandava 2 intercessores antecipadamente, de 1 semana a 15 dias, nos lugares onde ele ia fazer as cruzadas, nas cidades, e essas 2 pessoas alugavam um quarto de um hotel e ficavam clamando o dia inteiro, uma batalha espiritual contra os demônios que regiam aquela cidade, para que as pessoas fossem salvas. Nós vemos que houve cidades inteiras que se converteram através do ministério de Charles Finney, porque ele acreditava muito no poder de orar antes. Nós precisamos acreditar no poder de orar, de interceder, certo? De clamar. Esses demônios estão aí, mas se nós agirmos com a oração, se nós tivermos esse princípio de repreender, de amarrar antes, de ter o discernimento, se nós tivermos uma direção, assim nós faremos. Então a força desses espíritos serão
menores, certo? Então nós temos que orar pelo povo, para o povo não agir em conformidade com Jezabel, impondo, né, com Acabe, sentindo medo, vergonha na hora da palavra, do louvor, da adoração. E nós temos que orar pelos líderes para que não cedam à ação espiritual. Não sei se já aconteceu isso com você, mas quando há uma ação espiritual, um demônio, um espírito maligno por trás de alguma palavra, existe um peso muito forte. Não é apenas uma palavra humana, existe uma força satânica por trás. E as pessoas que são alvos dessas palavras satânicas, elas sentem a pressão e a opressão. Já tive casos de sentir a pressão e a opressão. Então é necessário a gente estar intercedendo sempre pelos que vão fazer o culto, né? Muitas vezes as pessoas falam tão mal ao grupo de louvor, ao obreiro, ao pastor, porque eles não entendem que falar mal alimenta o Satanás, e que esse é o plano de Satanás, que orar é o plano de Deus. Orar, ministrar a palavra em oração na vida dos líderes é o plano de Deus. Então nós precisamos ter esse costume, nós que ministramos, orar antecipadamente pelas pessoas. Eu já falei nos vídeos passados que nós que vamos frequentar o culto como para receber a palavra, nós precisamos orar para Deus falar conosco. Então nós precisamos ter esse momento da oração, chegar na igreja antecipadamente para orar, mas não precisar disso. Chega 5 minutos antes aqui no desespero e vem para orar. Não, nós precisamos orar antes, é uma prática do nosso espírito, certo? Então, 2, explicar, porque as pessoas que são atacadas por demônios, elas precisam ser orientadas, certo? Nós precisamos explicar para as pessoas. Muitas vezes as pessoas que viram as outras sendo usadas, elas querem que o pastor, por exemplo, chegue nessas pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo e acabe com elas, e detone elas, e vença elas, de tal maneira que elas fiquem humilhadas. Isso não é o plano de Deus. O plano de Deus não é humilhar as pessoas, ainda que elas estão sendo usadas pelo inimigo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A única coisa que nós não devemos lutar é contra a carne e o sangue, é contra pessoas. Nós não devemos ficar lutando contra as pessoas. Mas as pessoas que são assim, movidas pelos sentimentos e pela carne, elas querem que seja humilhante, para que as pessoas aprendam, para que elas saibam que elas estão erradas. Não, nós temos que admoestar as pessoas em amor. O próprio Paulo disse, falar a verdade em amor. Nós temos que ter sabedoria com essas pessoas, porque muitas dessas pessoas, elas vão ser libertas e vão ser bênçãos. Muitos de nós já fomos influenciados pelo diabo para falar coisas para as pessoas. Muitos de nós já fomos influenciados pelo diabo para fazer coisas erradas, até na hora do culto ou até para conversar com alguém, certo? Isso não quer dizer que nós somos do diabo, isso não quer dizer que nós somos do maligno. Pedro não era do diabo, ele foi influenciado, e nós precisamos ter sabedoria com essas pessoas, porque nós não temos que perder essas pessoas ou humilhar essas pessoas, ou falar o que vir na nossa mente para falar. Nós temos que ter a verdade em amor, e existe um momento certo de falar com essas pessoas, existe um momento de explicação para essas pessoas, entende? Nós precisamos achar esse momento e falar a palavra com amor, e falar a palavra com carinho. As pessoas falam assim, não, João Batista chamou de raça de víbora, João Batista isso. Nós não estamos no ministério de João Batista, nós estamos no ministério do Espírito Santo. Mas Jesus chamou os fariseus, Jesus chamou os religiosos de raça de víboras, de sepulcros caiados, mas isso não nos dá o direito de chamar as pessoas de sepulcros caiados, isso não nos dá o direito de ofender pessoas em nome de Jesus. O Espírito está em nós para convencer as pessoas, para atrair as pessoas para Cristo. O nosso ministério é de reconciliação. O nosso ministério, ele é de trazer as pessoas para perto de Deus. Nós vamos vencer quando nós trouxermos as pessoas que estão sendo influenciadas para perto de Cristo e tirá-las da influência maligna. Então, nós precisamos conversar com essas pessoas com amor, com graça,
na hora certa, e nós precisamos trazer essas pessoas. Nós não podemos pensar assim: quem não serve vai embora, quem não serve vaza, quem não serve, não, então se está aqui para atrapalhar. Não é esse o plano, não é essa a intenção da igreja. O ministério do Espírito não é esse. Se a pessoa não está aceitando, então ela não serve. Esse não é o ministério do Espírito. Esse é o ministério do orgulho humano, o ministério dos homens. O ministério do Espírito é libertar as pessoas. Então há muitas pessoas influenciadas. Assim como a Amaleque ataca os velhos, certo? Ataca as crianças e ataca também, as mulheres, as pessoas sentimentais. Jezabel ataca profetas. Jezabel elimina a unção profética, o mover profético na igreja, acaba e coloca o medo. Então nós temos que ensinar essas pessoas a se livrar disso, com verdade, com amor, com graça, com vida, certo? Então nós precisamos orar e nós precisamos orientar essas pessoas. E 3, ensinar a igreja a adorar e estar aberta para as ações do Espírito Santo. Nós, como dirigentes do culto, nós que estamos ministrando o culto, nós precisamos ensinar as pessoas a estarem abertas para a adoração. Nós devemos ensinar as pessoas a adorar a Deus. Não que nós temos o poder de falar adorar é assim, mas ensinar as pessoas que é momento de adorar a Deus, é momento de se abrir para o Espírito Santo. É momento de deixar a bênção de Deus vir sobre nós, de não termos vergonha, de não julgarmos ninguém no culto, certo? Porque muita gente vem para a igreja e começa a julgar as outras pessoas. Está no meio do culto e ao invés de estar cantando ao Senhor, está lá julgando quem está cantando, está falando de alguém que está ali adorando a Deus, julgando quem é essa pessoa. Ela faz isso lá no mundo, agora ela vem para a igreja e joelha ali no altar como se ela fosse a santinha. Gente, esse trabalho não é meu, nem teu. Esse trabalho de falar assim é do diabo. O diabo já está falando isso para aquela pessoa. Quem você pensa que é? Olha o que você faz. Nós não temos que ser mais uma voz de Satanás na vida das pessoas. Nós não precisamos pegar um papel e um emprego do diabo. Nosso trabalho não é ser empregados do diabo e ficar julgando as pessoas na hora do culto. Não, nós temos que nos desligar das outras pessoas, porque o culto ele é coletivo, mas há uma parte nossa que é o individual. Nós precisamos prestar o nosso culto a Deus. Se nós ficarmos olhando para pessoas, se nós ficarmos olhando para aquilo que elas fazem, poxa, nós vamos perder o foco de Jesus. E o adorado deve ser Cristo, e o venerado deve ser Cristo. E para quem nós devemos olhar? Para Cristo. Então o culto, ele é para Jesus Cristo. Então não devemos ter esse espírito de julgamento, esse espírito que coloca as pessoas para baixo. Não, nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para glorificar o nome do Senhor na vida das pessoas. Então nós precisamos ensinar as pessoas a entender essa unção profética, que o espírito de profecia é um testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, o espírito que profetiza, ele profetiza a respeito dos feitos, das palavras e do que é Jesus, certo? É relacionado a Jesus. A profecia é relacionada ao que Jesus fez, ao que Jesus é, ao que Jesus falou, certo? Esse é o espírito de profecia, é o testemunho, é o falar, é o anunciar, é o dizer, é o proclamar aquilo que ele é, aquilo que ele falou e aquilo que ele fez. Nós precisamos ensinar as pessoas a estar abertas a esse espírito de profecia, para elas receberem o que Jesus é, o que Jesus fez, o que Jesus falou. Então, ao nos abrirmos ao espírito da profecia, nós vamos estar simplesmente quebrando a força maligna. Porque Jezabel, ele confronta os profetas porque ele sabe que ele vai perder o domínio sobre as pessoas através do ministério profético. Porque Jezabel foi derrotada e Acabe através do ministério profético de Elias. Baal foi derrotado através do ministério profético de Elias. E nós precisamos deixar esse espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo, Apocalipse 19:10,
E o testemunho de Jesus Cristo, repito, é tudo que Ele é, tudo que Ele falou, tudo que Ele fez. Aí dá um estudo gigantesco para a gente entender. Não precisamos deixar esse espírito de profecia agir no nosso culto, agir na nossa vida. Porque quando esse espírito de profecia vem sobre nós, coisas que estão travadas há tantos anos são destravados pela unção do que Jesus é, do que Jesus falou, do que Jesus fez. Coisas que talvez demorariam para se manifestar em nossa vida, elas se manifestam. Por quê? Porque nós nos abrimos para o espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo. E ao nos abrirmos para esse espírito, nós vamos já de imediato confrontar esses espíritos de Jezabel, de Acabe, e nós vamos vencê-los através do espírito de profecia. Então, essa imposição maligna em nossa vida, de nós sermos os mesmos, essa imposição maligna na nossa vida de nós inferiores, uma imposição maligna de nos sentirmos depressivos, que está nos faltando alguma coisa, que nós não estamos servindo a Deus direito, que a nossa vida não vai para frente, essa imposição ela é quebrada pelo espírito de profecia. É a adoração profética, é quebrar essas barreiras, deixando o espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo, vir sobre nós. Essa maneira de viver com medo, com vergonha, com receio, não entender quem nós somos. Nós somos um com Cristo, nós estamos em Cristo, nós não estamos mais na lei, no mundo, no pecado, nós estamos em Cristo. Paulo é muito claro isso, dizendo que nós estamos em Cristo. Então, esse espírito de vergonha, esse espírito de condenação, esse espírito de culpa, esse espírito de medo, ele é dissipado quando nós nos abrimos para essa adoração profética, para esse mover profético do espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo. Então, quando nós nos abrimos, nós ensinamos as pessoas, e as pessoas também vão aprender, elas vão começar a se abrir para coisas novas, para coisas extraordinárias de Deus. Porque servir a Deus não é só estar no ordinário, no comum. Servir a Deus é estar no sobrenatural. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres, um Deus de promessa, um Deus do sobrenatural. E nós temos acesso, nós entramos nesse sobrenatural quando nós permitimos que o espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo, venha sobre nós. Coisas que nós não conseguíamos fazer, realizar, conquistar ou ter, nós simplesmente receberemos através dessa unção do Espírito. Então nós oramos, nós explicamos para as pessoas e nós explicamos essa ação espiritual na vida das pessoas, e nós também ensinamos as pessoas a se abrir para o Espírito, a se abrir para a adoração, a se abrir para o louvor, a se abrir para a palavra. É isso que nós precisamos fazer, nos abrir para o espírito de profecia, para profetizar, para falar a palavra na nossa boca, para a palavra estar junto de nós, nosso coração, na nossa boca, nós falarmos a palavra. Amém? Então, nós vamos vencer essa ação espiritual com a profecia. Não a profecia que as pessoas estão procurando revelagem, essa revelagem gospel, de pessoas indo em pastores ou em lugares onde vai falar o que fizeram para você, ou vão falar o seu futuro. Não estou falando da revelagem, da profetada, dessas coisas da carne. Eu estou me referindo ao Espírito que fala o que Jesus é em você, o que Jesus fez em você, o que Jesus falou de você. Porque essa é a verdadeira revelação, e essa é a revelação que vai mudar a sua vida, que vai completar você, que vai deixar você pleno, que vai deixar você completo no Espírito, para viver uma vida de bênção, para viver uma vida de glória, para viver o teu chamado, para viver a tua essência, para viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável na sua vida.